Deus, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com grande alegria que aqui estou uma vez mais ante a noiva eleita, escolhida do Senhor. E aqui me coube nesta noite falar à igreja do Senhor. E quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Então, se você é a igreja, eu peço a sua atenção, porque Deus vai falar mais ainda por meio da sua palavra à sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. E louvo ao Senhor pela vida de todos que aqui estão, dos pastores, meus amigos pessoais, que têm acompanhado aqui o meu ministério, e assim também me orientado e me ajudado conforme a orientação do Senhor. E assim estou, igreja, para junto com a igreja aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Então vamos à palavra, que aqui estamos para ouvir a palavra do Senhor. O versículo da Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, na minha versão, aqui eu vou ler inicialmente, depois a igreja vai ler, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora a igreja vai repetir no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus diletos irmãos aqui presentes, líderes, pastores e demais obreiros, aqui estamos diante a uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele encontrava-se prisioneiro na cidade de Roma, endereçada à cidade de Éfeso, que era uma cidade muito grande, era a capital da Ásia Menor. E aí então, como uma igreja que lá o apóstolo Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, e lá passou e já se estabeleceu por cerca de 2 anos lá, até que ali estivesse cumprindo o seu propósito de estar anunciando as boas novas de salvação, principalmente aos judeus e também aos gentios, porque os judeus já haviam se dispersados por todo o mundo antigo, e então o apóstolo Paulo, missionário por excelência, ao chegar em um lugar era tudo já sob estratégia, e ali ele esteve na cidade de Éfeso, chegou, procurou uma sinagoga dos judeus e ali passou a pregar. Então foram grandes os feitos naquela cidade, e passado um período já de cerca de 2 anos, quando ele abre esta igreja, a igreja de Éfeso, que é muito conhecida, é muito pregada, porque tinha uma direção aí muito boa, mas sabemos que ela veio a perecer com o tempo. O templo, a igreja de Éfeso, não a igreja em si. A igreja até o dia de hoje perdura e vai perdurar até Jesus voltar. E então houve perseguição neste lugar, o apóstolo Paulo teve que se deslocar de lá, e assim como um sumo líder, um sumo pastor, ali um missionário, tinha preocupação em saber acerca dos serviços da qual ele tinha aberto, acerca da igreja, como sabemos que há outras epístolas, das quais ele também escreveu, inclusive essa própria epístola aqui aos Efésios, que é conhecida também por livro de Efésios, ou epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, também é conhecida como uma epístola da prisão. Por quê? Porque quando Paulo esteve preso, ele escreveu 4 epístolas em Roma. Uma
foi essa daqui a qual nós estamos ouvindo nesta noite. Demais foram Colossenses, Filipenses e Filemon. Então essas 4 epístolas lá ele escreveu. E então o apóstolo Paulo, a própria epístola já é bem revelativa para a igreja, porque sabemos que ela veio para o apóstolo por meio da sua vida de oração, por meio da sua vida de amor pelas boas novas, por meio de amor à obra, por amor ao ofício que lhe havia sido incumbido. Então, mediante a uma vida de devoção que ele tinha, como ele diz, prisioneiro por amor de Cristo, então ele teve esse entendimento, da qual essa epístola é uma das mais belíssimas carta que é completa, porque nela nós vemos cerca do passado e também do futuro. E é nesta noite que nós vamos discorrer um pouco, superficialmente, não concentrado detalhadamente, mas o tema principal dessa epístola é a unidade da igreja, é a unidade da fé, é o propósito de tirar barreiras. E como igreja havia problema. Isso é uma coisa que só vai mudar no céu. Quando a Grey estiver lá, aí não vai mais haver problemas. E quantos aqui querem fazer parte da Grey celestial nesta noite? Fique atento, porque Deus quer mudar a tua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então houve, como a igreja inicialmente, a igreja cristã, inicialmente era compunha por 98% dos judeus. Então é natural que os que se chegassem a ela fossem tidos como pessoas que tinham hábitos diferentes. E assim, no meio da igreja de Éfeso, lá estava 2 tipos de povos, judeus e gentios. E então é necessário o apóstolo mandar essa epístola, que também dizem que ela era uma circular, não diretamente endereçada a Éfeso, mas a verdade é que ela levou o ensino para aquela igreja e hoje nos ensina muito, aleluias. Então ele começa falando acerca do que Deus deu para ele, do entendimento que ele teve. É quando ele começa a falar muito acerca da graça de Deus, das bênçãos que Deus já preparou para nós nas regiões celestiais. Então ele começa que o propósito de Deus é unir em um só, aleluias. E aqui nós já vimos que o apóstolo Paulo está dentro do plano de Deus, porque o plano de Deus é sempre de salvar o homem, é sempre de trazer o homem para aquele relacionamento adiante que um tinha com o outro. Mas o pecado foi quem fez uma separação quando Adão e Eva se pecaram. Então ele começa falando que há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e é isso que tem que ter no meio da igreja: unidade, a mesma fé. Então ele fala da graça de Deus, do propósito de Deus, da qual Deus já tinha um propósito de estabelecer todas as coisas em um só, os povos e também as culturas que viesse a ser em uma só, mas que deixada quando encontrada com o Senhor Jesus. Então ele começa no capítulo 1, ele ali já dá saudações aos seus irmãos, e ele é grato aos irmãos, bendiz o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como um grande homem de Deus devoto. Ele deu graças ao Senhor, e por essa oportunidade de poder contribuir para a igreja lá em Éfeso, ou seja, de não sei a distância exatamente de Roma até a igreja de Éfeso, mas essa epístola foi portada por Tíquico, quem a levou até essa cidade.
Então ele fala da graça redentora do Senhor. Ele fala que Deus, havendo já feito todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os primeiros que éramos em Cristo, falando inicialmente dos judeus. A igreja tem que ser uníssona. A igreja tem que ser unânime, e esse propósito era para tirar aquele conflito, era para tirar aquele obstáculo dentre aqueles dois povos que lá estavam discutindo. E a pior causa de mal na igreja do Senhor, a pior perseguição que há no cristianismo, desde os tempos da fundação da cruz do Calvário, é a heresia. As igrejas, por serem formadas de povos diferentes, e é comum, e foi para isso que Jesus veio, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, é comum haver hábitos de um e de outro, e nisso muitos não querem que a palavra de Deus venha ser a base. Muitos dizem que aprenderam de um jeito, outro aprendeu de outro, e isso é o que torna vulnerável aquela obra naquele local. Então a pior causa, o que mais causa dano à igreja do Senhor hoje na terra é a heresia. São coisas de homens, de quem não concorda com algo e assim quer estabelecer a sua vontade. Mas foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer essas tais obras, as obras do maligno. E então ele mensura que o Espírito Santo é o dom onde nós temos que habitar. Nós somos morada no Espírito Santo. É lá que nós temos que morar, porque versículo 3 ele diz: em que também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendes nele também crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa. Temos que saber que o Espírito Santo é a promessa, e dentro do cristão tem que estar apenas o Espírito Santo. Nós falamos que somos morada, tabernáculo do Espírito Santo, mas você tem dado o devido lugar? Você como igreja tem deixado o Espírito Santo se entronizar dentro de ti? Porque quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, ele faz mudança, ele causa transformação, ele limpa, ele tira as impurezas, ele tira as amargura, ele tira a ira, tira a cólera, e tudo isso também a epístola nos fala. Mais à frente vamos estar vendo mais detalhado um pouco. Então ele nos diz o seguinte, que o Espírito Santo é o selo, e no final vamos estar orando pelo Espírito Santo. Mas sabe o que é algo que nos alegra? Versículo 14, é que o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, igreja, nós sabemos que Jesus há de vir buscar a sua igreja. Temos falado muito de arrebatamento, mas o Espírito Santo, conforme Tessalonicenses 2, versículo 8, ele é o que impede a ação do maligno. Se fala muito de anticristo, é ABC, mas o anticristo o diabo já tem preparado desde que Jesus foi assunto aos céus. Então ainda não vai nascer. Quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo for retirado da terra, é por isso que só vai subir aquele que está com o Espírito Santo dentro de ti, aquele que habita no Espírito Santo e abriga o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a palavra nos diz, é o penhor de quê? De que Jesus voltará, e o Espírito Santo é quem impede a ação
do maligno, mas há um que impede, esse é o Espírito Santo. É por isso, igreja, que o apóstolo tomou muito com base o Espírito Santo para tratar com essa igreja, porque o que pode unir, o que pode selar é o Espírito Santo. O que aqui ouvimos há pouco, essa criança ser apresentada, nada mais é do que a apresentação ao Espírito Santo, porque sabemos, se o Espírito Santo selou o teu casamento, o Espírito Santo está contigo na tua vida, nos teus negócio, tua vida vai ser diferente. Tu vai andar de forma prudente. Então ele segue falando. E então no capítulo 2, vamos adiantar um pouco, ele chega a falar da graça, da qual a dispensação em que nós estamos vivendo, que é a graça, mas vale nos lembrar, é a graça de Deus. Muitos cristãos acham que é a sua graça, é do seu jeito que tudo pode, tudo vale. É a graça de Deus, é do jeito de Deus. E quando se fala graça de Deus, é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, é o favor imerecido, é a morte vicária, é a morte reparatória por nós, porque nós é que éramos merecedores da morte na cruz. Então a partir do versículo 8, muito conhecido, quando diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então é a graça que salva, mas o meio é a fé. Mas essa fé não é aquela fé que você tem desde criança, não é aquela fé que você diz, eu tenho fé em Deus. É a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Logo, só Ele é quem pode dar a fé, o meio pela qual nós seremos salvos. Aleluias. O sacrifício foi feito por Ele. O apóstolo enfatiza que a graça pelo propósito de Deus, porque já é da natureza de Deus salvar. Tudo já está preparado. Deus é sabedor de tudo. Então, claro que Ele sabia que o homem viria a desobedecer, que o homem viria a andar conforme o seu coração, segundo os seus passos. E então Ele, que é autossuficiente, já tinha tudo preparado. É por isso que não vai ter uma só desculpa, não vai ter apenas alguém que vai ter um pretexto de dizer que não pôde se salvar, que não sabia do sacrifício de Jesus. Então é muito conhecido, porque a salvação é pela graça, mas é pela graça de Deus. E na graça de Deus não se vive de qualquer jeito. Não se vive. Não, a salvação é pela graça, também não por obras. Mas o versículo do qual há dias atrás eu meditando e me chamou muito a atenção, e eu estou aqui compartilhando com a igreja, é o versículo 10, que foi o texto de abertura daqui a qual eu citei. É porque muitos nascem como criaturas de Deus. É uma verdade, todos são criaturas de Deus. Dentre as criaturas, vem os que se tornam filhos de Deus. Vem os que, ao receber Jesus, naquele ato, são filhos de Deus, moram na casa de Deus, vivem segundo Deus, ou vivem desviados. Mas dentre a criatura, dentre o filho, há a feitura de Deus, que é o versículo da qual nós lemos, porque somos feitura sua. Quem aqui pode dizer que é feitura de Deus? A feitura é algo confeccionado, é algo que passa por etapa, por processos, é algo completo, é algo milimetricamente
calculado, embasado. Então nós temos que irmos além de sermos filhos de Deus, temos que sermos feitura sua, feitura de Deus. Como é que se cria? Em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é diferente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem que veio, morreu. Agora Cristo Jesus é Jesus ressurreto, é aquele que disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então só seremos feitura de Deus se formos criados em Cristo Jesus. Criados para quê? Para andarmos em toda a boa obra. Aleluias. Então, igreja, você tem que ir além do ponto que você está. Na última vez que aqui estive, eu falei que na caminhada cristã não há estacionamento, nem tem vaga, nem procurem. Desde manhã já estava com a garganta um pouco ruim, também falei de manhã. Então nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Contudo, essas obras não são as que vão nos salvar, mas são as que vão exaltar o nome de Deus. Aleluias. É o que vai render louvor a Deus. Foi isso que Jesus preparou. A igreja é diferente se andar nas obras que Jesus preparou. Andarmos como feitura, não como nós dizemos ser, mas andarmos como feitura de Deus, para que assim venhamos exaltar o nome do Senhor Jesus. E muitos não querem se despojar do velho homem, da velha criatura. Muitos não querem estar no propósito de Deus. Como disse, essa epístola é muito completa, fala da família, é mensurada em casamentos, da armadura, é extremamente completo, mas também é de alerta, de vigilância, porque ele até conclui no capítulo 6, após ali falar das armaduras, que orando em todo o tempo, com ações de graças pelos irmãos e pelos santos da igreja, e por ele também Paulo fala. Então, igreja, você que até então achava que por a salvação ser pela graça, era pela sua graça, saiba você que é pela graça de Deus. Aleluias. É pelo favor imerecido, é por Cristo Jesus que pagou o preço, que se assentou à destra de Deus Pai, e é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. E Paulo entendeu isso. Paulo diz que esse mistério, que nunca dantes foi revelado, a ele foi revelado, não porque ele merecesse, mas pela graça de Deus. E é verdade, nós concordamos, eu entendo que realmente isso aqui é algo divino, da salvação ser pela graça, e na graça não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem judeu, todos os povos são unidos em um só. Aleluias. É por isso que naquele grande dia, só Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Naquele grande dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Naquele grande dia é que se vai ver
quem realmente fez a vontade de Deus. Mas hoje aqui nós estamos para aprender com Jesus, assim como eu creio que os irmãos de Éfeso aprenderam com a orientação que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, endereçou a eles, para que assim eles viessem saber que a graça de Deus é que salva o homem, o meio é a fé, e a fé que vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então você que aqui está ouvindo nesta noite, saiba você que a palavra te confronta, mas o confronto é para te causar arrependimento, e o arrependimento gerar a confissão, e a confissão tê-lo Jesus como Senhor e Salvador, e por conseguinte a fé, ali ser filho de Deus, e a partir dali andar nas boas obras de Deus. Capítulo 4, para a gente entrar na parte final, a partir do versículo 17, ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. É a vida prática do cristão. Fala mais: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Há muitos cristãos que têm um coração duro. Sempre aconteceu isso em meio ao povo de Deus, a dureza de serviço. Então ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí ele diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Igreja, você quer ter uma vida de mudança, de transformação, quer o mês de junho diferente, quer a tua família completa, aprenda com Cristo. Jesus é o modelo de ensino em todas as áreas da vida. Então ele fala: se é que aprendeste com Cristo. Aí ele diz mais: se é que tendes ouvido também, e nele foste ensinados. Há um ensino que nós precisamos. Jesus mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus tem muito a ensinar. Muitos querem educar o filho do seu jeito, querem tratar o relacionamento conjugal do seu jeito, mas não é do seu jeito. Para nós andarmos nas boas obras, tem que ser do jeito de Deus. Para sermos feitura sua, tem que ser do jeito de Deus. E aí ele diz que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O engano é uma realidade. O engano é o que Jesus mais advertiu os discípulos quando eles indagaram acerca do fim dos dias. O engano, e eu creio, nós não gostamos de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. Nem pela mulher, nem pelo filho, nem por ninguém. É algo que, se não tivermos na posição, nos desestrutura. Então ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Há o engano. E quem é que impede a operação do engano? Que o maior enganador vai ser o anticristo? É o Espírito Santo de Deus. Porque há um que entre vós que agora impede o que opera o mal. É o Espírito Santo de Deus que impede a ação do engano total. É por isso que após o arrebatamento, os 3 primeiros anos e meio,
já consideram o castigo de Deus como a operação do engano do povo sem o Espírito Santo. Se hoje nós, com o Espírito Santo que está à nossa disposição, que dá dons de discernir espírito, nós damos com a cara na parede, quanto mais sem o Espírito Santo. Então, se você tem se enganado, se você anda na dúvida, na insegurança, saiba você, é porque o velho homem está ainda penetrando dentro de ti, porque o velho homem se corrompe pelas concupiscências da carne e do engano. Agora, há um que nós temos que nos revestir diariamente, que é o novo homem. O novo homem que nos diz a palavra, versículo 24: e vos revesti do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós só chegaremos ao status de feitura de Deus se andarmos revestido desse novo homem que é nascido em verdadeira justiça, que é nascido segundo Deus. Se assim nós agirmos, igreja, nós vamos andarmos nas boas obras de Deus, aleluias. Vivemos dias de muitos cristãos frustrados, decepcionados, que fala mal da esposa, do marido. Este não era o meu era aquele, bem que um vaso usou, o outro foi usado. Por quê? Porque não está desfrutando das boas obras de Deus. Porque as boas obras de Deus, é Ele quem vai nos dizer, é Ele quem vai nos dizer como nos portar diante da situação. Nós queremos muito, mas é do nosso jeito. Então Ele diz que devemos nos revestir do novo homem, do novo homem segundo Deus. É comum falarmos assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim está a Escritura. Mas na nossa vida, você jovem vive como uma nova criatura? Vive como a nova mulher criada em verdadeira justiça e verdade segundo Deus? Se não, é o momento de mudar o nosso andar. Se não, é o momento de estarmos mudando as nossas atitudes. Aí ele vem aqui elenecando uma série de contrastes, dizendo: pelo que deixai a mentira e falar a verdade, com cada um com o seu próximo. Fala que somos membros. A epístola também cita, o edifício. Paulo toma vários exemplos. O exemplo do corpo humano, que se bem ajuntado, todas as partes com as juntas ali estará operando bem. Fala do edifício, que cada componente compõe o prédio total, que é a igreja. Fala que Cristo também é o cabeça da igreja. Mas há uma forma de se praticar e de se andar, que é segundo o homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Fala da ira. Podemos irar? Podemos, mas não pecar. Na escola dominical eu tenho falado isso. Eu não tenho essa capacidade de irar e não pecar. Se você tem, então você pode se irar. Então eu prefiro não me irar. Porque Jesus, aconteceu isso com ele. Jesus se irou quando entrou no templo, que ali estavam os cambistas que compravam e vendiam, e ele fez um azorrague de cordas e expulsou todos e virou as mesas. Jesus se irou, mas ele não pecou.
porque nós vamos logo colocar o sol sobre a nossa ira. E então ele segue, aí dizendo: não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saiais da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da vossa redenção. E eu quero concluir com esse versículo: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da vossa redenção. O Espírito Santo, igreja, você viu que no início da epístola aqui, no versículo 13, você vê que ele é a garantia. Versículo 14 melhor, o 13 ele diz: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, versículo 14 diz: o qual é o penhor. É por isso que eu convido você a ficar de pé. É por isso que o cristão, quando ele for questionado acerca do arrebatamento da igreja, ele tem que dizer: Jesus vai voltar. Ele tem que dizer sem titubear: Jesus vai voltar. Motivos não nos falta para nos garantir. A sua palavra já seria suficiente. Quando ele disse: irei e voltarei para vos levar para ter comigo para sempre. Mas se não bastasse ainda, ele deu a revelação ao apóstolo Paulo, nessa epístola, como falei, que quando estava em cárcere em Roma, lá ele esteve. Então o Espírito Santo é um penhor. Ou seja, Jesus foi, ele mesmo disse: eu irei, mas enviarei outro, o Consolador, outro da mesma espécie, o Paracleto. E aí então o Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai voltar. É como se fosse no casamento judaico, o noivo, quando ele vai lá desposar a noiva com o pai da noiva, ele ali deixa um penhor, ele deixa algo valioso para dar garantia de que ele vai voltar um dia para buscar aquela noiva. E nesta noite você e eu aprendemos que o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é o selo. E quando Jesus voltar, só vai aquele que for guiado pelo Espírito Santo, aquele que for feitura de Deus, segundo a vontade de Deus, criado em verdadeira santidade e justiça, aquele que anda nas boas obras, aquele que tem o penhor dentro de si, que tem o selo, que tem a marca da promessa, como aqui o versículo nos diz. Você que aqui chegou e ouviu, eu falei que o propósito de Deus desde o início é de salvar, e foi dado ao apóstolo a revelação de que a salvação era por meio da graça. A graça, você aprendeu que não é a sua graça de qualquer jeito, mas é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso Jesus já preparou. E o que é que falta a você que ainda não tem o Espírito Santo, ainda não tem o selo da promessa, ainda não é filho de Deus? É deixar
o Espírito Santo, que agora está agindo no teu íntimo, causar em ti o arrependimento, causar em ti o quebrantamento e saber que você é réu do fogo do inferno. Também nessa epístola fala: os fornicadores, os adúlteros, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas tudo já está preparado. Jesus já cumpriu a sua parte aqui na terra. O Espírito Santo é o que agora está aqui e é para estar dentro de nós e que agora opera para te salvar, para causar mudança na tua vida, para que você venha firmar os passos. E assim você ouviu a palavra e querendo o Espírito Santo, logo mais o pastor vai estar orando, mas de antemão eu convido você a estar deixando o Espírito Santo te conduzir. Vai haver o confronto do teu eu, do teu ego, porque você acha que não precisa, mas a verdade é que o homem sem Deus está fadado ao pior fracasso, ao que Deus menos quer para o homem, que é a condenação eterna. Então cabe a você escolher hoje estar firmando os passos, se reconciliando, se ajustando, andando em boas obras, iniciando o processo da feitura de Deus, ou não. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor vai clamar pelo Espírito Santo, que é o selo da promessa, que é o penhor que vai nos garantir que nós iremos ter com Jesus nos ares. E você que necessita do Espírito Santo, do revestimento, o pastor vai estar conduzindo nesta noite no nome do Senhor Jesus.